A resina de baixa espessura, como já fala, é para usar uma camada de baixa espessura. E qual é a camada de baixa espessura que a gente recomenda aqui na Razin? Essa resina aqui, ó. Ela vai vir o componente A e B, tá? Como o componente A, componente B, tá? Resina de baixa espessura. E atrás, tá? Ela também vem um guia de uso agora, tá? Então a gente tá mudando todas as nossas embalagens. Talvez você, cliente nosso que já comprou faz um mês atrás, não tinha esse guia de uso atrás da nossa embalagem, mas já faz ali uns 20 dias que a gente está começando a implantar isso, tá? Esse guia de uso em todos os produtos nossos, tá? Então, aqui tem esse guia de uso, tá? A nossa outra resina aqui de selamento também tem um guia de uso, tá? E a resina de alta espessura também vai um guia de uso atrás. É um guia básico, tá? Não é um guia completo. Então, se você tiver alguma dúvida do uso da nossa resina, você tem que perguntar pro vendedor que está atendendo você na hora que você está comprando, tá? Mas aqui atrás vai um guia básico de uso para você não ter chance de errar. Então, a nossa resina de baixa espessura, como eu já falei, é essa daqui, componente A, componente B, tá? Ela é recomendável estar usando, tá? A partir de 1 milímetro, tá? 1 milímetro de espessura até 5 milímetros, tá? Então, se você tiver uma mesa igual essa que a gente está aqui e quer fazer uma camada final de acabamento, a gente recomenda a resina de baixa espessura, tá? A gente tem essa daqui normal, tá? Essa resina aqui de baixa espessura normal, e também a gente tem uma resina de baixa espessura, o V Plus, tá? Que é basicamente a mesma resina V Plus de alta espessura. Ela tem mais proteção UV, tá? Então assim, a gente tem essa resina de baixa espessura até 5 milímetros, normal, tá? Com uma proteção normal, não muito grande, tá? Normal de mercado, e tem a de baixa espessura, o V Plus, que é uma proteção UV um pouco a mais, tá? Ela resiste um pouco a mais a questão de raio UV, tá? Tanto essa daqui normal, tanto a nossa resina de baixa espessura UV Plus, tá? Ela pode ser aplicada de 1 milímetro a 5 milímetros, tá? Em qualquer temperatura acima de 20 graus, o recomendável, tá? Acima de 20 graus, a qualquer temperatura você pode estar usando ela, tá? Então, a resina de baixa espessura, a nossa resina de baixa espessura da Razin, você tem que prestar atenção na questão da baixa temperatura e alta umidade do ar. Então, qualquer resina de baixa espessura, você tem que tomar cuidado. Quanto mais alto a umidade do ar, tá? Mais chance da blanche. O que é blanche? Blanche é uma neva que dá em cima da resina, tá? Mas o que é essa neva? Essa neva nada mais é que a água da umidade do ar caindo em cima da resina. Entendeu? Então, se a sua resina está secando, ela está líquida ali ainda, você espalha em cima da mesa, se tiver muita umidade do ar, tá? Ela vai ter muita água no ar, e essa água vai descendo em vapor, caindo em cima da sua mesa, e isso forma o blanche, tá? Então, a nossa resina, ela é recomendável aplicar até 60 a 70% no máximo de umidade do ar, e com uma temperatura acima de 20 graus, 18 no mínimo e 20 graus para cima. Isso significa que você não pode aplicar a nossa resina de baixa espessura abaixo de 18 graus ou com uma umidade do ar acima de 70%? Não, você pode aplicar sim, mas só que, como a gente já está falando, acima de 70% de umidade do ar pode dar o blanche, tá? Quanto mais alta a umidade, mais chance de dar blanche, e também quanto mais baixa a temperatura, mais retração ela vai dar. E também podendo dar blanche, que baixa temperatura também tem um pouco de umidade no ar, tem um pouco de vapor de água, vamos assim falar. Então assim, quanto mais baixa a temperatura, pode dar contração na resina. A resina ela vai secar, mas não vai secar igual essa tá aqui, ó, um vidro lisinho. Ela pode dar alguns defeitos na parte de cima da resina quando secar. E a alta umidade do ar também ela pode dar o blanche, uns defeitos. É aquele mapeamento, como eu posso falar, aquela mancha branca em cima da resina, tá? Quanto mais intenso o blanche, mais branco ele é, mais casca ela fica, ela não fica uma aplicação lisinha assim. Então, a resina de baixa espessura a resina de baixa espessura da Razin tem que cuidar na questão baixa temperatura, no mínimo 18 graus para cima,
e alta umidade do ar, 70% de umidade no máximo para baixo. E de 1 mm a 5 mm para você estar aplicando. E proporção: 2 partes de componente A e 1 parte de componente B, 2 para 1, 100 do A, 50 do B, beleza? A gente vem para a seguinte resina agora, a resina de média espessura. Para que serve uma resina de média espessura? Uma resina de média espessura serve para você que não tem uma sala climatizada, que você não tem um ambiente que você tem uma temperatura controlada, até 20 graus para você conseguir fazer em alta espessura, tá? Essa nossa resina de média espessura, ela não tem uma proteção UV igual a nossa UV Plus de alta, tá? Mas tem uma proteção UV igual a nossa de baixa espessura que eu acabei de apresentar agora. Então é uma proteção UV mais ou menos boa assim, mas é mais inferior que a de alta espessura, beleza? Mas só que a vantagem dela é que você pode fazer até 2,5 cm em qualquer temperatura, tá? Então se você tiver ali 15 graus, se tiver 35 graus, você pode estar usando ela com 2,5 cm até 50 kg em volume. E essa resina de média aqui, ela não tem problema na questão do blanche, tá? Então ela não dá blanche muito fácil, difícil, só se tiver uma umidade ali de 90 a 100% para dar blanche, mas ainda assim vai ser difícil, tá? Vai ter que ter uma baixa temperatura bem baixa e com uma umidade do ar bem alta para dar blanche nela, senão ela é bem resistente a blanche. Então ela não tem tanto problema com blanche, tá? E não tem tanto problema com temperatura baixa. Você pode estar aplicando ela com uns 15 graus para cima, até uns 35 tranquilamente. E a umidade do ar ali pode estar tranquilamente até 90%, tá? E só que ela vai ser aplicada de 1 cm a 2,5 cm, tá? Se você aplicar abaixo de 1 cm, ela vai secar? Vai, só que ela vai dar contração, ela não vai dar um filme bonito, ela vai dar alguma contração e pode levar mais tempo para secar. Então o correto é você aplicar de 1 cm a 2,5 cm. Não pode passar de 2,5 cm em uma temperatura ambiente, porque vai poder ferver. Ela pode aquecer e ela pode ferver num ponto até chegar a rachar a mesa, tá? Então essa nossa resina aqui, ela tem uma proteção UV média de mercado, não tem muito não. Ela pode ser aplicada de 1 cm a 2,5 cm, tá? Uma temperatura de 15 graus para cima, até uns 35 tranquilamente. Ela não tem muito problema com blanche, pode ser aplicada com uma temperatura de umidade do ar até 90%, tá? E a proporção dela de uso é 30%. Como 30%? Componente A, componente B. A gente vai pegar o componente A, colocar 30% de componente A do total do componente B. Vamos supor, você usou 1 kg de resina, componente A. Você vai estar usando 300 gramas de componente B, endurecedor. 30% do total do A, beleza? Então, a proporção de uso da nossa resina de média espessura, 30% do B do total do A. Usei 1 kg do A, eu vou usar 300 gramas do B, beleza? E a gente vem com a nossa resina de alta espessura, a nossa resina mais top que a gente tem aqui, tá? É uma resina de alta espessura com proteção UV, tá? A gente chama ela de resina UV Plus, tá? Ela pode ser feita até 5 cm de espessura, mas com uma sala climatizada, tá? Se você não tiver uma sala climatizada, você pode estar usando essa resina aqui como média, até 2,5 cm em qualquer temperatura, beleza? Então assim, ó. Então essa resina aqui você pode estar usando de 1 cm a 2,5 cm em qualquer temperatura, de 15 graus a 35 graus ali, tá? Passando um pouquinho, às vezes de 35, 36, 37 graus. E se você tiver uma sala com a temperatura controlada até 20 graus, você pode estar usando 5 kg de espessura com uma mistura total de 100 kg. Então você pode usar uma mistura total de 100 kg dela, com 5 cm de espessura, tá? Em uma temperatura controlada de 20 graus.
tá? E essa nossa resina também não tem muito problema com blanche, tá? Pode estar tranquilamente ali com uma umidade de 90% de umidade do ar, que dificilmente ela vai dar blanche, tá? E pode ser aplicada ali com uma temperatura inicial com 15 graus tranquilamente, tá? Aí você usa ela até 2,5 cm, você pode ter uma temperatura de 35 graus, 36 graus. E se você quiser usar mais que 2,5 cm, de 2,5 cm a 5,5 cm, tá? Você tem que ter no máximo uma temperatura de 20 graus, beleza? E a proporção dela de uso, tá? É 40%, tá? É 40% do componente B em cima do A. Vamos lá então. Eu tenho 1 kg de componente A da nossa resina UV Plus de alta espessura, 1 kg. Eu vou usar 400 gramas do componente B. Então eu vou estar usando 40% do total do B em cima do A. 1 kg do componente A, eu vou usar 400 gramas do componente B, que isso dá 40% do total do A. Beleza? E uma resina que eu recomendo estar usando ela em todo começo de projeto, tá? Que é a nossa resina de selamento, tá? Ela serve para fazer o selamento da madeira. Então assim, ó, a gente tem uma resina própria de selamento. Tem empresa que não tem uma resina própria de selamento. Tem empresa que recomenda estar usando a resina de baixa espessura mesmo para selar. Mas a gente recomenda a resina de selamento. Por qual motivo? Essa resina de selamento ela é bem mais viscosa. Então, se você pegar uma madeira muito áspera ou uma madeira podre, assim, que o esporo dela é muito aberto, você vai ter que dar 2 ou 3 de mão no máximo usando essa nossa resina aqui de selamento. E se você usar uma resina de baixa espessura, tá? E uma madeira muito podre, com o esporo muito aberto, você vai ter que dar umas 5, 6 de mão, no mínimo, para ela conseguir selar essa madeira. Porque a resina de baixa espessura ela é menos viscosa, ela é mais líquida. E sem contar que a nossa resina de selamento, ela seca ali de 3 a 4 horas, tá seco. Você pode dar uma segunda de mão ou já pode aplicar uma resina de baixa espessura ou alta espessura em cima dela. E uma resina de baixa espessura de qualquer fabricante ali, tá? Ela vai levar umas 8 horas, tá? A nossa resina de baixa, ela leva ali de 6 a 8 horas para secar. Então, se você está selando a sua madeira com uma resina de baixa espessura, tá? Você vai ter ali umas 6 a 8 horas de espera para você poder aplicar uma segunda de mão ou poder já aplicar uma resina de acabamento em cima. Então, a gente tem essa nossa resina de selamento aqui, selamento de madeira, tá? Ela pode ser usada ali entre uma temperatura de 18 a 20 graus até uma temperatura de 35 a 37 graus, com uma umidade do ar também ali de uns 70%, tá? E a proporção de uso dela é 2:1. A cada 2 partes componente A, você vai usar uma parte componente B, tá? Então, é uma resina de selamento. A vantagem dela é que ela sela muito mais rápido, ela deixa uma selagem muito mais bem feita, com menos demãos, e a secagem dela é muito mais rápida, é de 3 a 4 horas, beleza? Então essa é a diferença das nossas resinas de baixa, média e alta espessura e de selamento, beleza?